uma pessoa mimada. Oi, gente, bom dia. Meu nome é professor Alexandre, eu sou pedagogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo. Eu fiz a neuropsicopedagogia pela Faculdade FAVENE, eu fiz a pedagogia pela Faculdade FACEL, que é a Faculdade das Assembleias de Deus de Curitiba, né? A antiga Faculdade de Curitiba. Eu sou professor há 15 anos, né? Fiz o antigo magistério, hoje em dia agora é normal superior, né? Mas algumas escolas ainda têm o magistério. Estou acabando o mestrado em Psicologia da Educação pela Faculdade Fama de Colíder, né? Aonde também sou coordenador geral do EAD, todos os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorados. Eu coordeno lá naquela instituição. Sou diretor e professor aqui no Instituto de Aprimoramento Profissional, também conhecido como IAP, né, onde vocês estarão fazendo essa pós-graduação. O título de pós-graduação irá sair ou pela Faculdade Pascoal, que é de um amigo meu, Bruno, ou pela Faculdade Fama, que é de outro amigo meu, Maciel. O Instituto de Aprimoramento Profissional, ele não é uma faculdade, ele é um instituto no qual é chancelado por faculdades aonde já trabalhei ou aonde eu trabalho, para promover a preço de qualidade os alunos o estudo do ensino superior, tá bom? Sobre a nossa pós-graduação em psicopedagogia, com ênfase em neurociência, a nossa grade, nós vamos trabalhar hoje a introdução à psicopedagogia. E aí a segunda aula é a psicopedagogia clínica e institucional, avaliação e intervenção e diagnósticos. Também nós vamos ter psicanálise e desenvolvimento na infância na aprendizagem, neurociência aplicada à inteligência emocional, neurociência cognitiva, intervenções neurocientíficas, avaliação funcional do comportamento, PEI e contexto escolar, preciso de uma fono, teorias psicogenéticas, neurociência da aprendizagem, ludoterapia e psicomotricidade, que é muito importante para quem vai fazer a psicopedagogia, e, por último, metodologia de campo. O que é essa metodologia de campo? Então, o IAP, o Núcleo de Pós-Graduação do Instituto, ele está promovendo hoje um tipo de pós-graduação muito diferenciado, onde os alunos eles têm aula ao vivo com o professor e também vocês irão fazer trabalhos de pesquisa de campo, e esses trabalhos de pesquisa eles vão ser publicados em revistas nacionais e internacionais. Essas publicações não serão qualquer publicação. Essa publicação vai ser para o lato sensu de vocês, para o currículo Lattes de vocês. Então, além de vocês estarem fazendo uma pós-graduação, vocês vão enriquecendo o currículo Lattes, vocês também estarão publicando artigos em revistas nacionais e internacionais, tá bom? Esse valor de publicação, vocês ficam tranquilos, já está dentro do valor que vocês estão pagando de mensalidade, né? Essa pós-graduação, ela está saindo num valor muito abaixo do mercado, porque é uma pós-graduação na qual a gente quer chamar bastante pessoas para poder aprender. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do que é a psicopedagogia. E aí, para quem já teve aula comigo, acho que Juliana já teve aula comigo, e eu acho que Rafaela também já teve aula comigo, sabe que alguns slides meus são imensos, só que eu não leio, tá? E todos os meus slides têm imagem. Por quê? A imagem é porque eu sou um tipo de pessoa, a minha inteligência, ela é uma inteligência voltada para a parte artística. Então, eu vejo uma imagem, eu lembro do conteúdo e eu falo do conteúdo que está escrito lá. Só que a gente coloca esses textos, todos os professores vão fazer isso, né? A Adriana também. Estamos convidando o Dr. Abdon, então é um psiquiatra renomado aqui da cidade de Campos, entre outros professores, Evandro, Michel. Eles vão fazer a mesma coisa, mas não igual a mim. Cada um tem seu jeito de trabalhar, tá bom? Alguém entrou. Não, eu acho que foi outra coisa. Então, o que acontece? Nós vamos falar hoje sobre o que é a psicopedagogia. E dentro do meu slide,
eu vou fazer algumas perguntas que eu preciso que vocês respondam. Eu gosto de interação, tá, gente? Eu preciso de interação com o aluno. Se eu não obtiver interação com o aluno, parece que eu me torno chato. Parece que eu falo, o aluno está fadigado e a gente vai ficar aqui até as 2 horas da tarde. Então, sempre vai ter esse feedback, tá? São 2 aulas desse tema. Cada módulo são 2 aulas, tá bom? Então, hoje é uma aula e dia 22, deixa eu ver o calendário aqui, dia 22 é outra aula, tá bom? Então, nós vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela e nós vamos ver um videozinho, né? Eu queria um vídeo melhor, mas aí só encontrei esse. Falando um pouquinho do que é a psicopedagogia e depois a gente vai para o slide, tá bom? Deixa eu aumentar aqui a tela. E foi. Bem legal esse vídeo. Ai, Jesus, que susto. Bem legal esse vídeo, né, gente? Gente, alguém tá entrando e saindo. Eu queria saber. Fê, é você? Tem um guest aqui. Guest FB, isso aqui, não sei o que lá. Eu acho que é a Fernanda. Cadê? Ah, tá. Então, vocês puderam observar aí. Ah, amiga, agora eu vi que é você. Vocês puderam observar nesse videozinho simples o que é a psicopedagogia numa facilidade. Gente, vou ser muito sincero para vocês. Ah, minha câmera está desligada. Vou ser muito sincero para vocês. Quando eu me formei em psicopedagogia pela Faculdade Felduc, que hoje já não existe. Eu lembro que a professora Nádia, ela fez uma apresentação muito bonita do que é a psicopedagogia. Muitas pessoas, elas vivem muito na teoria da psicopedagogia. A psicopedagogia, ela não é só teoria, ela é uma prática que vai estar no slide, é uma prática que a gente tem que aprender e desaprender todos os dias. Se você pega, aí falou o videozinho mostrou, o psicopedagogo pode orientar, abrir um consultório e não sei o quê. Se você abre um consultório, né, e vamos supor que o seu consultório, ele por dia você atenda 10 pessoas. Olha que benção, 10 pessoas. Você cobrando dessas 10 pessoas 50 minutos, um valor de R$100 por sessão, que é o valor aí que a galera está cobrando. Então, só em um dia você tem R$1.000. Ô, glória. E aí, cada paciente que entra, você percebe que os métodos que você utiliza com eles são diferentes. Mas até você chegar ao método certo, não é uma sessão, não são 2 sessões, não são 3 sessões. São dias,
meses ou até mesmo um ano. Já tive paciente que eu nunca tive consultório, mas na época que eu fiz a psicopedagogia, a faculdade proporcionou para nós, estudantes, uma clínica dentro da própria instituição, onde a gente atendia a comunidade. Então, já tive pacientes que eles entravam, eles saíam, eles entravam e eles saíam. Eu falava assim para a professora, eu utilizei esse método com fulano, quando fui utilizar com ciclano, não funcionou. Mas ela falou, Alexandre, quem disse que o mesmo método é para todos? Eu creio aqui que todo mundo seja professor, né? Então, é a mesma coisa que sala de aula. Luana é professora de alfabetização, ela vai entender. Você alfabetiza uma criança de um jeito, quando você vai ver, você não consegue alfabetizar aquela criança, a outra criança, do mesmo jeito. Ou, olha só que loucura, você consegue achar um método perfeito para entrar no mundo do aluno, para poder trabalhar o diagnóstico daquele aluno em uma sessão. Quando você vai ver na outra sessão, aquele aluno já não vai mais no mesmo caminho que você construiu com ele na última sessão. Então, ser psicopedagogo não é só ter título. Eu morro de rir, algumas pessoas sabem disso, quando as pessoas falam assim, eu sou... Hoje em dia, para ser é muito fácil. A internet deixou isso muito fácil para nós. Ser hoje é muito fácil. Eu sou psicopedagogo. Eu sou neuropsicopedagogo. Eu sou psicólogo. Eu sou psiquiatra. É para falar que é psiquiatra, tem que ter muito dinheiro, né? Porque é faculdade de medicina. Mas, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a internet nos trouxe essa facilidade. Mas a pessoa falar que e saber o que fazer é uma coisa totalmente diferente. Alexandre, você é contra, então, o EAD? Não, não sou contra, porque aí eu vou estar assinando um papel que a faculdade depois pode utilizar contra mim e me demitir, porque eu sou coordenador de EAD de uma faculdade. Não é que eu seja contra o EAD, eu sou contra as metodologias que o EAD tem tomado. Por exemplo, aulas gravadas onde o aluno só assiste aquela aula e não tem um apoio. Quantos alunos nós vemos que fazem, quantas pessoas que nós vemos que fazem pós aí, e não estou falando que a nossa pós é melhor que tudo, porque tem várias faculdades que fazem pós-graduação igual a nossa, ao vivo, mas quantas faculdades ganham milhões e milhões de reais por aí só com EAD? Só com conteúdo. E quando esse aluno está fazendo chance, você está falando sobre o quê? Gestão ou você está falando sobre psicopedagogia? Estou falando sobre psicopedagogia. Mas quando essa pessoa ela tem o diploma, lindo. Eu tenho um diploma aqui de psicopedagogo. Vou abrir um consultório, vou lá na prefeitura, peço meu alvará, tudo bonitinho, monto minha sala, tudo mais, faço minha propaganda, procuro uma empresa de marketing, ou eu mesmo faço meu marketing, porque eu tenho um primo, porque eu tenho um tio, porque hoje em dia as deficiências, os transtornos estão em qualquer lugar. Vou começar a atender. Eu tenho pacientes. Eu tenho pacientes. Eu tenho pacientes. E quando você vai ver, aquela criança, ela não tem um resultado. Ela não tem um resultado no qual você possa falar assim, poxa, eu alcancei. Alexandre, mas você disse no começo que tem crianças, tem adolescentes, tem adultos, que você começa hoje e daqui a 6 meses você vai ver o resultado. Sim, com certeza. Mas dentro desse período você vê o desenvolvimento do seu paciente. Poxa, se você está lá durante 6 meses, trabalhando com aquela criança, chega a 6 meses não tem nada, então você não observou o caminho. Tem gente que fala assim, tem frases, né, por aí na internet que diz assim, não é o fim, é o meio. Mas dentro da psicopedagogia é isso, não é o fim, é o meio. Porque se você não olhar o meio, na verdade, volta. Se você não fazer um planejamento do começo, do meio e do fim, ser perfeito, entre aspas, porque dentro do autismo, dentro do TDAH, dentro do síndrome de Down não tem perfeição, porque, como eu disse, cada dia é um dia diferente. Mas se você não planejar algo que você vá seguir e você vai alcançar ou não, você não vai saber o que você vai fazer. Eu já tive pessoas, eu já tive paciente, por exemplo,
Eu entrava 11, saía 11h50, meio-dia, entrava outro terapeuta. Aí no que entrava outro... Aí, esse paciente era até o Arthur. O Arthur, ele era muito apegado. Então, se ele falasse assim, não, é não. E você tem que respeitar, você não quer apanhar. E aí, em algumas ocasiões, eu via a sessão do terapeuta o terapeuta dele em psicomotricidade. E o Arthur era o seguinte, se ele falasse não, é não, é não, é não, você não trabalhava com ele. Aí é fácil você ser terapeuta do Arthur. É muito fácil. Você trabalha no jeito que você quer, do jeito do Arthur. Só que comigo eu já fazia um pouco diferente. Ele falava não, eu entrava com uma intervenção contrária, eu percebia, bom, se eu falar sim, ele vai falar não. Se eu falar não, será que ele vai falar sim? Aí o que eu fazia? Eu começava a pular igual sapo. Eu trabalhava com ele a psicomotricidade, eu trabalhava com ele a parte de desenvolvimento corporal dele, porque ele era bem corcundinha. Eu trabalhava essa parte assim da coluna. Ó, já é um fisioterapeuta, que a gente não tem nem isso na pós-graduação, né? Você não tem fisioterapia dentro da pós-graduação. Então, eu começava a estudar o paciente, eu via, olha, é um pouco corcunda, eu vou ver uma forma. Arthur, ele não escrevia o nome dele, ele não gostava de papel. Depois que eu fui descobrir que Arthur gostava de quadro, ele gostava muito de pintar. Esse quadro aqui é da minha avó, gente, tá à venda, 3 milhões, tá? Quem quiser. Ele gostava muito de pintar. Eu, particularmente, não sei fazer isso aqui. Eu não sabia pintar. Eu ia lá e pesquisava algumas coisas e ele começou a escrever o nome dele. Na próxima aula, alguém me lembra, eu vou trazer para vocês, eu vou adiantar para vocês o módulo, né? Eu vou mostrar imagens de pacientes meus com algumas intervenções que eu fazia. A matéria de intervenção é no mês que vem, mas eu vou só adiantar algumas imagens. Então, para a gente entrar no slide, para vocês entenderem, cada paciente ele é diferente um dos outros, tá? Não adianta. Eu já vi clínicas todas da turma da Mônica. Tem paciente que não gosta da turma da Mônica. Tem paciente que gosta de flor. Tem paciente que gosta... Então, assim, tudo é diferente. Eu não gosto de genipapo. Talvez aqui, dentro da sala de aula, tenha alguém que gosta de genipapo. Nós temos aqui uma psicóloga, né? Fernanda é psicóloga. E ela conversa muito comigo sobre isso. Sobre a diferença de pensamentos de uma pessoa com a outra. Bom, eu estava conversando aqui agora com uma professora, Daniela Gama. Eu falo para ela, você é a pica das galáxias no mundo da educação infantil. Vou trazer ela para dar aula para vocês sobre na área da educação infantil. E assim, nós estávamos discutindo agora. O pensamento dela é um, o meu é outro, o respeito continua. A mesma coisa ao nosso paciente. Só que com o nosso paciente, a gente tem que ter uma noção do seguinte: ele é o meu paciente, eu preciso, igual o professor, eu preciso no final do ano mostrar resultado para a direção. Eu preciso no final do meu pacote, tem psicopedagogo, eu faço muito pacote, tem psicopedagogo, tem pacote. Eu preciso no meu pacote mostrar para o pai um resultado. E eu sou um tipo de pessoa, quem trabalha comigo sabe, eu gosto muito do lúdico, eu gosto muito que os pais vejam o resultado, eu gosto muito que os pais, eles, olha, nossa, o meu filho, ele fez isso, nossa, olha, o meu filho consegue fazer aquilo. Então, a cada final de sessão, eu fazia com que o meu paciente mostrasse alguma coisa para o pai. Já tive pais milionários que a criança fazia, o pai cagava. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, Fátima. Eu sei que você vai mandar botar uma tarjinha preta nessa gravação. Mas eles estavam nem aí para os filhos. Tipo, eles só queriam alguém para que os filhos falassem, para que os filhos interagissem nas festas. Eu já tive paciente de 33 anos, autista, que nem banho tomava sozinho. Tinha uma babá. Tinha a empregada, mais a babá. Quando eu entrei, a babá me olhou até triste. Tipo assim, você tá vindo para estragar meu emprego. Mas ainda hoje ela continua, porque é o que eu falei para a mãe do paciente. Olha, ele não vai deixar de ter uma babá, porque ele precisa, porque ele tem ataques epiléticos. Ele precisa de uma pessoa que fique com ele 24 horas.
Só que hoje, ele não mais vai precisar de uma pessoa para dar banho nele. Poxa, um rapaz de 33 anos, mesmo ele não sendo verbal, ele tinha vergonha das partes íntimas dele. Ele ficava mais confortável quando o cunhado dava banho nele, ou eu estava lá para orientá-lo dando banho, não com a babá. Então, assim, dentro dessa introdução de 20 minutos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: vocês estão entrando em um mundo sem volta. Ser psicopedagogo não é só ter título, gente. É isso que a gente quer mostrar, não só eu, como vários outros colegas psicopedagogos. Não é encher a agenda de paciente, ter uma sala linda, não sou contra. Ter uma sala linda, cheia de brinquedo, e o paciente, sair e entrar da mesma forma. Eu tenho amigos que têm clínicas no centro do Rio, eles cobram uma fortuna. Um até cobrava. Hoje, após a pandemia, ele falou: Alexandre, para que eu cobrava essa fortuna toda para essas famílias? Se é uma coisa que eu gosto. Hoje ele só atende a galera da Baixada. Entendeu? Aqui eu vou dar muita dica para vocês. Muita dica. Eu já atendi da pessoa pobre à pessoa rica. Hoje eu oriento muito meus alunos o seguinte: se você quer atender as pessoas pobres, vá ciente que você está indo como voluntário. Por quê? Porque talvez você não ganhe aquele valor que você combinou com aquela família no final. Porque aquela família é pobre. O remédio daquele paciente é caro. A comida, as despesas. E aí, quando o pai vai ver no final, poxa, tem pai que nos chama de doutor, tem pais que nos chamam de professores. Poxa, tio, professor, doutor, doutora, só sobrou R$ 70, o nosso combinado era 100. E eu aceitava. Já teve casos de eu ajudar a mãe a vender o fogão, um fogão assim que ela já não utilizava, para pagar minha sessão. Eu compartilhar no Facebook, eu compartilhar nos meus status. Vende-se fogão para a mãe poder me pagar. Então, entrar nesse mundo é você saber que você vai ter desafios. Mas são desafios que hoje, eu contando para vocês, eu falo: caramba, que delícia. Nossa, mãe. E outra, eu vou falar para vocês, nem todos que estão aqui vão sair psicopedagogos. Tomara que saiam, mas é uma realidade. Eu vou te falar, minha turma tinham 30 alunos, se formamos os 30. Hoje só eu, Fernanda, Flávia e Quirino. Quer dizer, eu, Fernanda, Flávia e Quirino, 4. De 30, 4 hoje atendem como psicopedagogo. 4 de 30 alunos. Os outros, não sei, se perderam, começaram e viram que não era aquilo. Tem pessoas que me mandam mensagem, teve uma menina que mandou uma mensagem para mim: oi, Alexandre, tudo bem? Então, e aí, a psicopedagogia dá dinheiro? Fui sincero: olha, você quer atender quem? Ah, não, eu quero ajudar minha comunidade. Então, não vai dar dinheiro. Vai te dar prazer. Dinheiro, não. Ah, então, vou atender rico. Ah, vai te dar dinheiro? Vai me dar prazer? Talvez vai te dar desgaste, porque é muito desgastante. A mãe é muito cri-cri e tudo mais. Entendeu? Temos uma mensagem aqui, ó. A instituição tal é assim: as aulas gravadas, e não temos suporte nenhum para aprender. O aluno é obrigado a buscar. Exatamente. Tem muitas instituições que o aluno não estou tirando a obrigação do aluno de ir lá buscar. Ele tem a obrigação de ir lá buscar. Mas, claro, ele tem que ter um suporte. Ele vai buscar o quê? É a mesma coisa que eu falo assim: gente, entrem na internet aí e pesquisem. Vai pesquisar o quê? Ele não falou o quê? Então, tem instituições que são assim mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui. Gente, eu falo muito. Quem quiser falar, por favor, pode abrir o microfone, pedir licença, porque eu falo, se tiver dúvida, pode abrir o microfone, tá bom? O chat está aqui, só que como eu vou agora para a parte do slide, eu não vou ver essa parte aqui do Skype. Então, o que eu vou orientar vocês? Tendo alguma dúvida, liga o microfone e fala que eu ouço, tá bom?
Deixa eu ver aqui, ok. Aqui. Compartilhar janela. Eu vou precisar que um de vocês abra o microfone para eu saber se vai aparecer para vocês, tá bom? Tá aparecendo? Está sim, Alexandre. Ok. Deixa eu ver aqui. Exibir. Não, aqui. Slide. Não. Apresentação. Iniciar o slide. Como é que meu computador ele é antigo, tá, gente? Ele é manivela. Tá todo mundo vendo assim, em tela cheia? Alguém na linha? Pra mim não tá em tela cheia, não. Mas tá como? Ai, meu Deus do céu. Mas tá aparecendo, mas dá pra ver. Dá para ler? Dá. É porque para mim aqui tá em tela cheia. Calma aí, deixa deixa eu entrar aqui. Só um minutinho, gente. Vocês me dão 10 minutinhos, rapidinho. Excluir alguma coisa aqui. O que será que vai ser que eu tenho que excluir? Deixa eu excluir isso aqui. Então vamos lá. Núcleo de pós-graduação e extensão. Tá. Isso aqui é uma apresentação sobre mim. Tô bonito, tô lindo. Vocês vão receber, tá? Esse slide em PDF lá no grupo. Aí tem um pouquinho sobre mim, no que eu trabalho, no que eu faço. Esqueci de botar aqui, ó, coordenador do Pintando ABC. Vamos lá. O que é psicopedagogia, galera? Alguém sabe responder aí? De tudo que a gente já conversou? Opa. Turma. Tem alguém aí? Tô te ouvindo. Também. Tá aparecendo aí no slide para vocês? Sim. Tá Tá na aparecendo. minha foto. Tá sim, tá a foto. Ah, tá. Então, a primeira pergunta é o que é psicopedagogia, né? Acho que depois dessa introdução você já sabe um pouquinho o que é. A psicopedagogia, ela tem diferentes formas de ser explicadas, né? Eu sempre falo, a psicopedagogia é quase uma religião. Ela tem vários. Todos nós aprendemos de formas diferentes alguma coisa. Foi o que eu falei para vocês. É algo multidisciplinar. Então, a gente tem uma foto aqui de uma criança que ela aprende com uma flor, tem uma criança que ela aprende com uma pintura, tem crianças que aprendem praticando, tem crianças que aprendem descansando, acreditem, tem. Porque você fala, ela não entende nada, quando ela chega em casa, deita, vem tudo na mente dela e ela consegue desenvolver. Tem crianças que aprendem lendo, tem crianças que aprendem brincando e assim sucessivamente. E aí a gente tem que estar ligado nisso. Por quê? Vamos lá. Eu vou entrar no mundo do consultório, tá? Se eu tenho 10 pacientes por dia no meu consultório e cada criança tem um jeito
diferente de aprender, como eu vou conseguir fazer uma intervenção psicopedagógica com essas crianças. Como eu vou conseguir fazer com que essas crianças elas desenvolvam aquilo que eu planejei que elas desenvolvessem. Os atos de aprender e ensinar estão interligados e não é possível mais separá-los dentro do processo educacional. O aprender e o ensinar, eles estão juntos. Bom, eu aprendi com meus pacientes muito mais do que eu aprendi dentro da pós-graduação. Mas, para eu poder ter paciente, eu precisava ter pelo menos a pós-graduação, né? Sem um título, você nem entra. Tem pais que pedem até seu diploma. Então, a gente precisa entender que a psicopedagogia, ela não é algo que é receita de bolo, aonde se eu colocar 3 xícaras de açúcar, 2 de pó achocolatado e 4 de fubá, de farinha de trigo, fubá, eu vou fazer um bolo, 2 ovos, 1 litro de leite, eu vou fazer um bolo. Não, não é. Eu preciso entender o mundo do meu paciente. Alexandre, como eu entro no mundo do meu paciente? A primeira coisa, deixa eu olhar para vocês aqui. A primeira coisa é histórico familiar. Por que o tio Alexandre não tem consultório? Porque eu gosto de ir na casa do paciente, eu gosto de entender o cotidiano do paciente e eu gosto de entender a família. Eu sou fofoqueiro, eu gosto de entender o dia a dia de toda a família. Eu já tive paciente que não desenvolvia em certas ocasiões porque ele não gostava do irmão. E aí? Como você fala isso para a família? Olha, Joãozinho, ele não está aprendendo desse jeito porque ele não gosta do irmão. Aí você tem que ter meios de falar. Você tem que ter meios até mesmo de escrever. Por exemplo, quando eu escrevo um relatório, eu escrevo de uma forma que o médico vai entender, não a mãe. A mãe vai ler lá, ela vai ficar, gente, mas o que esse cara escreveu aqui? E quando o médico entender, não, ele é autista, é verdade. Ele é autista. Então, até mesmo o nosso vocabulário na escrita, o vocabulário na fala com os pais tem que ser diferenciado. Vamos lá, eu perguntei o que é psicopedagogia e Juliana respondeu. Pelo que eu vi até agora, é entender o processo, assimilar as dificuldades da aprendizagem. Exatamente. É entender o processo do seu paciente. Cada paciente é muito cansativo. Quando eu faço anamnese, o que eu faço? O que eu faço, né? E o que eu aprendi com a professora Nádia e gostei muito. Quando for fazer uma anamnese de qualquer paciente, faça a anamnese, dê uma pausa de 30 a 1 hora e faça outra anamnese. Por quê? Quando você acaba de fazer entrevista com uma família, você está entendendo aquela família. E uma anamnese leva em volta de 1 hora e meia. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha ficha. No começo demorava até mais. Nossa, eu fazia várias perguntas. A criança tem alergia? A criança não tem alergia. A criança dorme bem? A criança não dorme bem. Depois eu fui aprendendo a pegar a minha ficha de anamnese e a diminuindo. Eram 7 páginas, depois foram para 5, depois foram para 3. Agora eu nem levo mais, porque ela já fica na minha cabeça. Eu sei o que eu preciso saber daquele paciente. Bom, eu preciso saber disso, disso, disso. Se eu sabendo disso, eu sei que fazendo isso, 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 vai dar certo. É prática, né? Vocês vão começar com 7 páginas, depois vão para 5 páginas, depois vão para 3 páginas, depois também não vão precisar de anamnese. É assim. É assim que funciona. Então, precisamos entender que o psicopedagogo ele precisa estar em evolução juntamente com o seu paciente. E outra coisa, meus anjos,
vocês não são deuses, não achem que vocês são médicas. Porque os médicos que têm mania, né, de acharem que são deuses. Ai, eles sabem tudo. Ai, eles falam. Não, vocês não são deuses. Vocês aprendem com os seus pacientes. Por quê? Cada paciente é diferente um do outro. Mas Alexandre, ele é autista, ele é moderado, João é igualzinho a Marcos dentro do CID, mas eles são diferentes. João gosta de um desenho, Marcos gosta de outro. E pronto. Talvez a intervenção seja a mesma, o método de trabalho seja o mesmo, mas o lúdico é diferente. Vocês vão trabalhar o lúdico totalmente diferente com os alunos. Já tive professores que chegaram lá na minha sala e falaram assim, olha, eu fiz isso aqui, todo mundo pegou, mas fulano não pegou. Vai ter que fazer outro material, tia. Vai ter que fazer outro material, tio. Eu tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram, eu acho assim muito engraçado. Talvez com ela funcione, ou sei lá. Mas ela posta nas redes sociais cada atendimento dela com o paciente, que eu acho errado. Eu acho errado. Eu não tiro foto do paciente, eu tiro foto da intervenção que eu fiz. Mas ela tira foto da intervenção e do paciente, enfim. Aí eu vejo que a intervenção que ela faz com o paciente, ela faz com todos. E eu fico pensando, gente, será que fulano é doida? Ou eu tô doido ou aprendi errado? Será que eu vou ter que fazer outra pós? Será que eu vou perguntar ela onde ela fez a pós-graduação dela? Assim, em nível de curiosidade? Vou falar para ela que eu quero fazer uma reciclagem dentro da faculdade que ela fez. Porque eu não sei se é aquela questão de aulas gravadas, que é um professor falando algo como se fosse receita de bolo, ou se é algo de Deus, não sei. Mas é a mesma intervenção para todos os pacientes. Aí, Alexandre, e o resultado? Não sei, eu não estou lá. Ela mostra a intervenção, o que ela fez. Mas se aquilo deu certo, sinceramente eu não sei. O que eu estou falando para as minhas alunas de psicopedagogia do Instituto de Aprimoramento Profissional é que intervenções, elas são diferentes. Elas podem parecer iguais de um paciente para o outro, mas elas são diferentes. Vamos lá. Aqui a gente tem os tipos de inteligências. A gente tem uma psicóloga aqui, né? A psicóloga ela já está muito por dentro desse assunto. A gente tem a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência lógica, que é a matemática, inteligência visual, espacial, que é a minha. A minha inteligência é visual e espacial, tá bom? Se eu não... Vocês estão vendo que todo slide meu tem que ter uma fotinha. Raro vão ser os slides que não tem foto. Por quê? Eu preciso ver para entender. Inteligência corporal, tá? Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência naturalista, inteligência existencialistas, tá? Então, como nós estamos falando que a nossa pós-graduação tem ênfase em neurociência, é muito importante vocês entenderem esse tipo de inteligência. Quais são as pessoas que têm esses tipos de inteligência? Quais intervenções eu preciso fazer com os tipos de pessoas dentro dessas inteligências? Quais materiais adaptáveis eu tenho que fazer dentro desses tipos de inteligência? Quais falas eu posso ter com os meus pacientes com esses tipos de inteligência? Vocês estão entendendo? Gente, não é fácil. Não é só atender, não é só chegar e falar assim, oi, bonitinho, vem cá, próximo. Eu adoro falar aquela frase, próximo. Aí vem outro paciente, vem cá, o tio vai trabalhar com você, pinta aqui, faz isso aqui. Mas se a criança, ela tem uma inteligência matemática, que eu posso trabalhar português dentro de matemática. Tem uma editora aí
que é do professor Ubiratã, que é a M4, que ela trabalha português e anos de matemática. Eu dei aula numa escola que a gente trabalhava, todas as matérias eram dentro de matemática. Muitos alunos pegavam? Não. Poucos pegavam, porque não tinha uma inteligência voltada para matemática, que é a inteligência lógica, entende? Mas, fazer o quê? Todos nós temos diferentes habilidades e estilos de aprendizagem, ou seja, temos maior ou menor facilidade para executar as atividades que nos são apresentadas, de acordo com as habilidades que elas exigem de nós. Se você, que é psicopedagogo, que é professor, que está aqui dentro da minha casa e eu dentro da casa de vocês, tem uma maneira diferente de aprender, por que os futuros pacientes de vocês não vão ter? Nós precisamos analisar isso. Nós precisamos entender só um minutinho aqui, gente. É porque eu estou tentando entrar por outro telefone. Calma aí. Calma aí. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Para eu não ficar perguntando toda hora para vocês. E aí, onde vocês estão? Como é que é? Então, todos nós temos modos e meios diferentes de poder aprender. E os nossos pacientes são diferentes. Só que vocês têm que entender o seguinte. Calma aí que eu estou entrando. Eu vou desligar aqui. Calma aí. Está dizendo que eu entrei, mas eu não estou me vendo. Ah, gente, como é? Ah, tá. Me achei. Ué, não... Ah, eu só tenho que desligar aqui, né, gente? Ô, abençoado. Foi. Então, o que acontece? Nós precisamos... o fato principal é esse. Nós precisamos entender que cada aluno tem a sua dificuldade. E nós precisamos entender que as intervenções, elas são diferenciadas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. No meu telefone aqui, eu não vejo o slide. Vocês estão vendo o slide aí no de vocês? Sim. Ah, tá. Agora foi. Agora foi aqui. Eu acho que é o meu telefone. Todas as escolas deveriam trabalhar para que cada aluno pudesse desenvolver seu potencial de aprendizagem. Ao máximo. Vamos lá. As escolas elas estão com dificuldade de mediadores. Vocês acham que as escolas vão investir em psicopedagogos?
Respondem aí para mim no chat, respondem aí para mim no microfone. Obviamente que não, gente. Falar que a psicopedagogia ela é importante, que isso, que aquilo outro, é muito top, é lindo, nossa, maravilhoso. Mas ter no seu dia a dia o psicopedagogo, porque, por exemplo, se você for na nossa categoria de psicopedagogo, vocês veem aí o vocês vão ver o valor, né, que a gente pode cobrar por hora. O mínimo é 50, o máximo acho que é 180. Bom, recomendado, tá, gente? Tem gente aí que cobra muito mais. Você acha que a escola vai pagar por aluno R$ 180 dentro da psicopedagogia? Não vai. Nunca, 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 nunca. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês anotassem aí, mas vai estar gravado. E eu não sei se vocês compraram seus caderninhos bonitinhos, né? Com canetinhas e tudo mais. Eu lembro muito do meu primeiro dia de pós-graduação. Eu preciso que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de inteligência. Esses tipos de inteligências aqui de cima, tá? Esses daqui, ó. Eu preciso que vocês façam uma pesquisa bem, mas bem pesquisa mesmo, sobre os tipos de inteligência. E aí, dentro disso, nós vamos debater na próxima aula, que é dia 22/10. Tá? Fiquem tranquilos, não é algo também, assim, trabalho acadêmico, não. É uma pesquisa mesmo, que a gente vai debater todos os tipos de inteligência, e aí a gente vai trabalhando alguns tipos de intervenções. Eu estou até adiantando, né? O próximo módulo falando sobre intervenções, mas não tem problema não. Mas eu preciso que vocês façam essa pesquisa para a gente poder começar como diz a música, o fight, a guerra. Vamos lá. Algumas das perguntas feitas pela psicopedagogia. E aí, a maioria, como professor, eu gostaria que alguém me respondesse. Como se aprende e ensina? Alguém sabe me responder? Como se aprende e ensina? Bom dia. Como mãe de atípico, só um momento. Então, como mãe de atípico, eu tenho trabalhado muito, aprendi, né, claro, com muita pesquisa, com material de suporte, né, porque nem só papel e lápis e caderno funciona. Uma criança atípica como o meu, ele só funcionou trabalhando com jogos pedagógicos, entendeu? E não só ele, como eu tenho percebido que os meus alunos, né? Eu peguei uma turma já com avançada, né? Já tinham passado por alguns profissionais e as crianças estavam com muita dificuldade. E hoje, eles, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com bastante material, né? De suporte e o rendimento tem acontecido. Eles têm feito efeito na turminha. Sim. E aí você vê... Alguém mais quer falar? Eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando para o telefone, porque aí às vezes vem mensagem do chat e eu consigo ver pelo telefone.
Ver se tem alguém no chat. Como eu vejo o chat aqui, Jesus? Ok. Ok. Tudo bem. O que acontece, gente? Quando você, como pessoa, né? Não vamos colocar como psicopedagogo. Eu sempre vou tratar vocês como psicopedagogas, tá? Iniciou após, vocês vão começar a analisar a vida até mesmo dos filhos de vocês, do marido, é assim que começa. Como pessoa, quando eu quero aprender alguma coisa, por exemplo, a jardinagem. Aqui a minha avó tem um jardim, né? E hoje eu estava no jardim e eu comecei a falar assim, gente, em folha seca. Como será que tira essas folhas secas? Aí, conversando com a minha tia no telefone, eu fui perguntando, ela foi me ensinando e eu fui tirando as folhas secas. Quer dizer, hoje eu posso ensinar vocês a como tirar uma folha seca de uma planta, porque eu aprendi. Então, a pergunta é, como se aprende e ensina? Praticando, perguntando, analisando. É isso que as pessoas elas não entendem. Elas acham que elas saem daqui, elas já têm... na verdade, as pessoas já vêm com uma expectativa do seguinte, nossa, a aula do Alexandre hoje vai me ensinar como é a introdução da psicopedagogia, e eu já vou saber como se introduz a psicopedagogia, e isso aqui. A gente já cria uma expectativa naquilo que a gente não viu ainda. Mas quando a gente aprende, porque Luana acabou de citar agora aqui a sala de aula dela, que ela leva jogos. Os alunos, eles aprendem. Se ela pedir para um aluno ensinar a outro, ele vai ensinar, porque ele aprendeu. E aí a gente entra lá dentro dos tipos de inteligência, que é a inteligência lógica e a inteligência existencialista, no seguinte: bom, se eu aprendi, se eu tive o exemplo, eu tive a prática, eu coloquei a mão, eu fiz, obviamente eu vou ensinar. Aí a gente entra em outra questão. O como ensinar. Quantos professores vocês conhecem, vocês podem estar achando assim, até mesmo eu, que sabem, mas não sabem ensinar? Quantas pessoas a gente conhece que elas sabem, mas elas não sabem passar para frente aquilo que elas aprenderam? Até mesmo alunos. Eu tenho um aluno na escola que eu coordeno que ele sabe o conteúdo, mas na hora de passar para o papel ele não consegue. Mas ele sabe. Mas ele não sabe jogar para o papel. Ah, Alexandre, mas a gente está falando de aluno. A mesma coisa somos nós, professores, somos nós, psicopedagogos. Nós aprendemos, mas não conseguimos ensinar. Por exemplo, eu sei divisão. Só que eu sou péssimo em ensinar divisão para os alunos. Quando eu dava aula para o 5º ano, eu tinha que me esforçar ao máximo, levar o máximo de material para poder ensinar meus alunos divisão, porque eu não sei passar a divisão. Talvez seja um erro que aconteceu comigo na infância, e aí vocês vão ver na aula de psicanálise infantil os traumas que a criança tem e não sabe ultrapassar. Possa ser, mas eu não sei. Quantas pessoas elas saem da faculdade de pedagogia, elas saem da faculdade da pós-graduação de psicopedagogia e elas não conseguem aprender com o paciente e nem ensinar o paciente. Porque, olha só, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Eu gesticulo muito, tá, gente? Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Como vocês vão fazer uma intervenção no paciente de vocês se vocês não aprendem com ele? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer como psicopedagogo é aprender com o paciente. Aí, o nosso papel é fazer o seguinte. Bom, eu entendi que o Alexandre, o mundo dele é assim, eu aprendi. Agora eu vou ensinar ele, dentro do que ele tem como mundo, o que é o alfabeto, o que é o número, o que é a
família, o que é ir ao banheiro. Olha só, outra coisa, florzinhas. Não achem que vocês não vão trabalhar necessidades fisiológicas de pacientes, não, tá? Vocês vão trabalhar. Eu achava que eu nunca iria trabalhar na necessidade fisiológica de paciente. Eu trabalhei com um paciente de 33 anos. Do cara, ele ter a babá até para limpar o bumbum dele. E eu ter que estar no banheiro com uma pessoa fazendo suas necessidades fisiológicas. Gente, aquilo para mim foi um mundo. Na época eu estava na faculdade, eu falei para meus alunos da graduação, galera, isso para mim foi os meus diplomas sendo rasgados, mas não sendo rasgado por eu estar sendo humilhado, não. É porque na faculdade eu não aprendi que isso iria acontecer, porque talvez os meus professores não tinham passado por isso, ou tinham e estavam assim, eu vou esperar o dia que esse cara vai passar por isso, ele vai me ligar e vai me xingar. Então, entrar no mundo do aluno, aprender e ensinar não é fácil. O cansaço mental é muito grande. Hoje em dia é muito bonito botar no Instagram psicopedagogo. Na verdade, não existe feminino para psicopedagoga. Psicopedagoga, né? Eu sou psicopedagoga. Eu sou psicopedagogo. É muito bonito. Aí uma mãezinha vai lá e vê. Pá! Essa pessoa aqui é psicopedagoga. E vou entrar em contato com ela. E te contrato. É muito fácil eu ir na internet, produzir conteúdo, e aí a gente tem aqui a Fernanda. Fernanda, por favor, se manifeste em relação ao conteúdo. É muito fácil, né, Nanda? A gente montar conteúdo de psicopedagogia no Instagram de clientes, aí a gente consegue paciente para o cliente, porque o cliente manda para a gente conteúdo bonitinho para a gente postar no Instagram, e o abençoado do psicopedagogo vai lá e faz M. Por quê? Ele não sabe a prática. É verdade ou não é? Fernando, você tá na chamada? Nanda, você tá na chamada? Eu acho que ela tá no chat comigo. Tá no chat. Não tá no chat. Quer dizer, a minha amiga agora me deixou na mão aqui. Tem importância não, mas gente. Tem gente falando que a tela está dividida em 3 telas. Isso diminui o slide. Não dá para você enxergar? Tem gente que não está enxergando, é isso? Pra mim tá normal, tem uma tela só. Ah, tá. Agora já não está mais. Ok. É porque eu acho que a configuração do Skype ou é a configuração do meu computador. Meu computador é positivo, né, gente? Nunca compre um positivo, mesmo no desespero. Comprei esse computador aqui no desespero. Porque eu tinha uma aula para dar. Meu computador de 11 anos tinha falecido no dia. Fui nas Casas Bahia correndo, eu fazendo marketing. E aí eu comprei esse aqui porque o vendedor falou que ele era ótimo. Mentira, não é. A próxima pergunta, gente. Por que alguns alunos aprendem, outros não? Alguém pode me dizer aí? De quem é a culpa? O que está acontecendo? Por que alguns alunos aprendem e outros não? Na minha opinião, porque cada um tem sua particularidade, né, Lê? Minha mãe sempre falava isso, que na mão tem 5 dedos, né? Diferente do outro lá, mas enfim. Cada dedo é diferente, né? Apesar de ser estar na mesma mão, mas um dedo é maior, outro é menor, outro é mais gordinho, enfim.
E é o que acontece com os alunos. E cabe a nós, professores, é o que eu falo com a professora hoje, procurar saber qual a maior dificuldade do aluno e trabalhar naquilo. Né? Eu já tenho 17 anos na profissão e eu sempre trabalhei assim. Eu procuro saber a maior dificuldade e trabalhar naquilo. Só que não depende só disso, porque muitas coisas também, a dificuldade vem de casa, né? E problemas dentro de casa. Então, quer dizer, é uma série de coisas. O que está dentro do nosso conhecimento, a gente tenta fazer. Mas, na minha opinião, é isso. Porque, primeiro, somos seres individuais. E, segundo, né, o que a gente pode fazer que não está aí, né? Essa pergunta, é procurar ver de melhor jeito para fazer que os alunos aprendam. Né? Cada um do seu jeitinho. Entendi. Mas a pergunta aqui, ela tá mais específica em relação a dentro do que a gente está falando sobre o profissional. No final você conseguiu responder, mas alguém pode nos ajudar aí, por favor? Por que alguns aprendem e outros não, gente? Você sendo psicopedagogo, por que um paciente meu consegue e o outro paciente não consegue? Mas que negócio é esse? Tem alguém digitando aqui no chat. Deve ser uma resposta, eu vou esperar. Eu acho que não tem digitando mais. Aline, eu vi que você estava digitando. Você quer falar alguma coisa? Alexandre, se é uma coisa que parte do profissional, provavelmente esse profissional está tentando aplicar a mesma coisa para todos os alunos. E como a colega falou, né, cada aluno é um universo, não vai adiantar. Então, se um aluno não está aprendendo, provavelmente aquele profissional não viu qual é a demanda daquele aluno específico, e aí é claro que ele não vai aprender com uma receita de bolo. Isso eu estou falando de experiência própria, né? Pode acontecer que seja uma outra coisa, mas na minha experiência, quando eu tive lá no espaço de desenvolvimento, não adiantava eu pegar um método ou um instrumento para ensinar a mesma coisa para alunos diferentes. Exatamente. E o engraçado é que as pessoas elas não querem ter... Por exemplo, eu vejo aí, até mesmo no Instagram, algumas propagandas de psico... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome da empresa, mas também não convém. É assim, kit para psicopedagogo. Aí vem a anamnese, que eu acho que no começo é bem importante as pessoas terem. Eu posso mandar para vocês, tá? Até o final do curso eu mando para vocês. Aqui vai ter o exemplo de uma. Aí tem jogos. Os jogos são em PDF, né, para você baixar. Atividades. E também cursinhos dentro. É um combo que você compra, né? Aí tudo bem. Aí rachou eu e uma amiga. E aí, quando a gente foi ver, a professora estava ensinando receita de bolo. Eu falei, Flávia, não tem como. Não tem como a gente continuar com isso. Porque na época foi R$200, eu paguei 100, ela pagou 100, né? A gente entrava no mesmo login. Gente, olha, começo de carreira é uma loucura. A gente é pobre. Na verdade, eu estou no meio da minha carreira e ainda continuo pobre. Mas a gente rachou o curso, né? E quando a gente foi ver as atividades,
eram praticamente todas iguais, alfabetário, numerais, algumas atividades. Aí tinha assim, ó, jogos para autistas, jogos para TDAH, jogos para... E aí eu fui testando e não dava certo. Não. Alguns davam certo, alguns davam, mas outros não. A sua maioria não dava certo. Eu ficava, como essa pessoa vende algo que é ilusório? Porque, por exemplo, você acaba de sair da faculdade agora. Como uma aluna disse aí, a faculdade tal, ela é totalmente aulas gravadas. Tá, eu saí dessa faculdade como psicopedagogo. Tô aqui com meu diploma de psicopedagogo. Aí, não aprendi nada, né? Obviamente não aprendi nada. Como eu vou... Aí tem o meu primeiro paciente, ele é autista, ele é severo. Aí lá dentro, eu encontrei essa propaganda, né? Do curso tal, e comprei, paguei os R$200, e tem lá, atividade para autistas severos. Eu vou trabalhar aquela atividade, o autista me dá um tapão. Eu vou longe, do outro lado da rua. Ué, gente, mas a mulher falou que isso e aquilo. Então, por que alguns aprendem e outros não? Porque há algo místico, né? Que as pessoas entendem que todos os severos são aquilo, todos os autistas leves são aquilo, todo TDAH é aquilo, todo dislexia é aquilo, todo isso é aquilo, todo isso é... Não são. A gente tem que trazer para nós. Se eu não falo nem nós, porque eu tenho TDAH, eu tenho transtorno. Mas pessoas ditas normais. Se nós somos diferentes. Um casamento. Acho que todo mundo aqui é casado, né? Menos eu. Em um casamento, quando você casa, lá, o pastor, o padre, o pai de santo, não sei, fala para vocês lá, vocês só se separam até a morte. Aí saem, faz uma festa, mais. Aí quando chega dentro de casa, seu marido gosta de uma coisa, você gosta de outra. Ele faz uma coisa, você faz outra. Ele quer uma coisa, você quer outra. A gente está falando de pessoas normais, né? Se são duas pessoas normais que casaram e gostam de coisas diferentes, um vai ter que ceder, certo? Eu vejo isso em pregações, em palestras. Estou me preparando, gente. Um tem que ceder. Um tem que ter o semancol de ceder. Então, tem que voltar para trás. E não são pessoas com necessidades especiais. Imagina as crianças com necessidades especiais. Imagine você que é um terapeuta de uma criança com necessidades especiais. Alguém tem que ceder. E quem é a pessoa que tem que ceder? Você. Se você não ceder, aí a gente volta aqui em cima. Se você não ceder para aprender, você não vai ensinar. Você não ensinando, muitos vão aprender e outros não. Por que muitos dentro de uma sala de aula aprendem? Porque muitos não têm necessidades especiais e poucos têm necessidades especiais. Eu lembro uma vez que eu fui no Parque de Campos e eu dei uma palestra sobre como trabalhar a inclusão dentro da sala de aula. É um workshop que eu criei. E aí, dentro desse workshop, eu falo, né, sobre entrar no mundo do aluno, que a inclusão não é só criança com necessidades especiais, é com criança com deficiência, com intolerância religiosa, com isso e com aquilo, e papapá, pepepé. Aí, uma professora disse para mim assim, uma professora não, uma formanda, que hoje já deve ser professora. Professor, eu trabalho numa escola como auxiliar e dentro dessa escola, a professora faz o seguinte, quem aprende fica de um lado, quem não aprende fica do outro. E ela já no início do ano já decreta, vocês eu vou ver ano que vem. E vocês já passaram. Isso assim, em maio, junho, julho, metade do ano. Como um profissional faz isso com o aluno, se ele está no meio do processo e se ele nem planejou, na verdade, o ano todo para todos os alunos. Nós, profissionais, é que fazemos com que nem todos os alunos aprendam.
quando planejamos uma aula. É por isso que eu falo muito com as minhas lindas e amadas professoras na escola. O planejamento. Cadê o planejamento? Eu preciso ver o planejamento. Vocês precisam fazer o planejamento. Porque dentro do planejamento do professor, ele precisa mostrar para a coordenação, para a direção e para ele mesmo, bom, no dia tal, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu tinha uma professora que falava assim, galera, antes de fazer o plano de aula, vocês precisam falar essa frase assim, ó, meu aluno é capaz de... Quando a gente coloca... E aí eu trouxe para o mundo da psicopedagogia. Meu paciente é capaz de... E aí dentro disso eu falo, não, Arthur hoje é capaz de fazer a letra A, ele é capaz de reconhecer a letra... ele é capaz de reconhecer a cor azul, que é dentro da letra A. Ele é capaz de pegar o pincel, colocar dentro da tinta azul que ele reconheceu e fazer a letra A. Ele é capaz de lavar o pincel e trabalhar a psicomotricidade com a pinça fina. Ele é capaz de fazer com o pincel o contorno do A, trabalhando a articulação grossa, né? A pinça grossa do seu desenvolvimento. Então, assim, cada paciente é um planejamento e dentro desse planejamento eu tenho que ter começo, meio e fim. É igual plano de curso. Plano de curso, nós como professores, nós fazemos para vermos durante o ano o que nossos alunos vão fazer. E o plano de aula é pegar dentro do plano do curso e botar em prática semanalmente. A mesma coisa é o psicopedagogo. Não é diferente de estar em sala de aula. Então, alguns alunos aprendem, outros não, por incapacidade do profissional de entrar no mundo do paciente. Ah, não, mas é porque ele realmente não aprende. Não tem isso. Não tem isso. Você precisa insistir. Já teve paciente, amigos, né? Quando creio eu, quando vocês se formarem, vocês vão continuar com o grupo, e aí vai ter o bate-papo das psicopedagogas e vocês vão debater paciente umas com as outras, que é muito legal. E aí dentro, a gente tem um grupo de amigos, né, psicopedagogos, e aí a gente debate muitos pacientes. Principalmente quando a gente sai para comer alguma coisa, a gente fala, ó, não vamos falar de psicopedagogia e acaba falando de psicopedagogia. E aí a gente vê o seguinte, um colega contou para nós o seguinte, olha, gente, eu tô com uma aluna dentro da escola, ele era diretor, ele não era psicopedagogo, mas não adianta. Aonde você vai, você leva a psicopedagogia. Ele falou assim, eu tô como diretor de uma escola, e aí tem uma aluna, né, e ela é autista, não verbal, e a gente está trabalhando, porque eu acredito que esse laudo dela está errado, porque ela emite som, ela fala, eu já ouvi. As professoras falam que é ilusão da minha mente. Aí eu brincava, Paulo, o professor tem dom de profecia, né? Às vezes é Deus te mostrando algo no futuro, calma, às vezes nessa criança, é outra, tudo mais. E ele insistia. E aí, ele falou... Ele me ligou, fez uma chamada de vídeo com todo mundo, falou assim, gente, lembra daquela menina tal? Sim. Então, hoje ela está falando a letra A e a letra B. Então, hoje Então, dentro de um período, se eu não me falha a memória, foi de 6 a 8 meses, ele trabalhou com aquela criança a letra A e a letra B, e a criança conseguiu falar A, B. Opa, então calma aí. Ela não emitia, ela não falava porque não a ensinaram. E só a ensinaram porque aprenderam com ela dentro do mundo dela. E ela só gostava de parquinho. Então ele só levava ela, ele tirava ela todos os dias, 20 minutos, e levava no parquinho e brincava com ela. Ah! Botava ela no escorrega e ficava e chamava ela pela letra A. E ela começou a falar Alexandre, mas isso é maldade. Não, isso é intervenção psicopedagógica. Aí teve um amigo que falou assim, Paulo, você foi muito malvado. Ela não era verbal. Eu falei, gente, se a menina tá falando ela não é verbal, nenhum
nenhum neurônio cerebral dela na área da fala foi afetado, não. Foi até desenvolvido. Talvez a gente pode até chamar, brinquei, né? O Bispo Macedo para declarar esse milagre. Ele só ativou os neurônios da fala dela. Ativou, não. Ele não é ativar, a palavra não é ativar, a palavra é Estimular. estimular. Obrigado por quem falou. Ele estimulou a fala dela. Ela não era uma autista não verbal. Ela era autista verbal, mas que precisava de estímulo. E para isso acontecer, precisou que uma pessoa que estava como diretor, e quem sabe, quem já foi diretor de instituição escolar, quem já trabalhou em coordenação, sabe que o dia a dia é muito grande. Ele tirava 20 minutos do dia dele e ia lá e estimulava os neurônios da fala da criança. E a criança falava A e B. E aí ele continuou. E aí ele chamou a psicóloga da escola e falou, olha, você vai continuar trabalhando com ela, você vai continuar fazendo a intervenção, mas não a intervenção que você achava que era certa. É a intervenção na qual a aluna precisa. E aí, dentro de intervenções, nós vamos entender quais são as necessidades dos alunos e suas intervenções. Tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu beber um copo d'água. Qual a origem da dificuldade em aprender determinado conteúdo e habilidade? E aí? Quem pode me dizer? Qual é a origem da dificuldade em aprender determinado conteúdo ou habilidade? Qual é a dificuldade, gente? De tudo que nós conversamos agora e depois desse exemplo que eu dei. Meninas? Vocês querem que eu amplifique, eu reajuste a pergunta, deixe ela mais fácil? Tem alguém digitando. Pode ter duas vertentes. Se for pelo aluno, podem ser inúmeras, uma delas traumas. Muito bem. São duas vertentes. Acharam duas vertentes aí. A falta de estímulo. Muito bem. A falta de estímulo está dentro das duas vertentes. Vamos lá. Se for pelo profissional, estou esperando acabar de digitar aqui, tá, gente? Alguém Tem falou. alguém digitando? Tem alguém digitando.
Alê? Oi, pode falar. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo em 2019. Uma mãe, né, coordenadora de uma grande escola aqui, 2 filhas, sendo que a primeira filha era o bebelô dela. Era notório que ela só tinha olhos para essa criança. A outrazinha, tadinha, você não via. Aí, vinha, né, ela veio ser a minha aluna. E aí o que aconteceu? Essa mãe super protegia essa criança. Essa criança não falava direito, mas a mãe não aceitava quando a gente falava que precisava de uma fono. Né? A menina sentava grudada na minha mesa porque a menina não aceitava se relacionar com outras crianças e a mãe falava que não era para ela chegar perto de menino, que menino ia machucar ela. E quando a gente procurava o resultado, a menina nunca sabia nada, porque a menina vivia tanto em um mundo assustador que a gente sabia que era a mãe que passava isso para a menina, né? Que ela não conseguia sentar em outra cadeira, ela não conseguia se relacionar com outras amigas, ela não conseguia aprender nada, porque ela ficava igual sabe, um bichinho assim, olhando para mim fixamente, esperando que eu ficasse sentar só do meu lado e que eu ajudasse até a abrir um lanche. Isso uma criança de 5 a 6 anos. E aí, o que acontece? Né, nós estamos chamando direto, e é ela coordenadora de uma grande escola aqui de Campos, tá? Chamou, falou, ela precisa disso, 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 e para começo de conversa, uma terapia para conseguir desgastar, porque eu tive chikungunya, então eu fiquei fora, né? E aquilo foi o terror para essa criança e o terror para essa mãe, né? Tanto que eu estava internada e a mãe estava ligando para o meu celular, no caso que está com o Rafael, perguntando quando que eu ia voltar, para você ver o nível que estava. Né? E aí, quando chegou assim, mais no final do ano, claro, todas as mães são assim, querem ver o resultado. Como ver um resultado de uma criança que a mãe não permitiu, né, ela sair daquela bolha? E ela não saía. E aí, né, veio uma psicopedagoga fazer umas perguntas para a gente, né? E aí o que acontece? E a gente sabe que essas perguntas são não é exposta aos pais, ficam só para essa profissional, né? E a gente conversou, eu, a coordenadora, né, sobre a situação dessa mãe segurar muito essa criança, né? E a criança com o pai era outra. A criança brincava, caía, rolava, mas quando vinha com a mãe, a menina não desenvolvia. Isso estava atrapalhando muito o psicológico dela. E aí o que aconteceu? A mãe inventou que a psicopedagoga entregou a anamnese a ela. Entendeu? E falou: vocês erraram, vocês me traíram. Eu vou falar com o diretor que vocês falaram mal de mim. Inventou, porque eu tenho certeza que essa psicopedagoga jamais, porque eu já conheço ela de outras crianças, faria isso. Mas o que eu quero dizer é o quê? Essa mãe estava acabando com a vida dessa criança. Acabando como? Botando tanto medo, tanta coisa na cabeça da criança, que ela não desenvolveu. Ela fez um jardim 3 sem saber nada. Porque ela não conseguia se concentrar, tinha um medo de tudo, as crianças não podiam chegar perto, não gostava que as crianças falassem, não gostava que as crianças andassem, tipo assim, ninguém podia chegar perto de mim. E eu vou dizer uma coisa, foi um ano assim bem difícil para mim. E, né, e a gente sabe que toda a dificuldade veio de casa. Então, muitas vezes, o meio que ela vive, não vou dizer pais, o meio em que vive, vem atrapalhar, né, essa criança, que elas não conseguem alcançar o que na escola deveria ser, né? É aquilo que a gente sempre fala, a casa educa, a gente passa conhecimento, e isso atrapalha muito.
Gente, olha, caiu. Aqui tá mudo. Tá assim também? Aqui tá mudo também. Gente, olha, ele escreveu lá que ele vai ter que dar uma saída rápida para voltar para a aula. Eu acho que deve ter travado mesmo.